né? Eu não acredito em pessoas que são automotivadas todos os dias e que acordam automotivadas. Eu não acredito em pessoas que são naturalmente otimistas, elas sempre serão otimistas. Eu não acredito em pessoas que naturalmente são super responsáveis. Não, e abraçar um pouco as oportunidades que a gente tem, né, porque às vezes eu acho que esse medo, de não ter a confiança, de não ter alguém que segura na mão, às vezes a gente não vai ter ninguém. Então, vai com medo mesmo, sabe, Uhum. tipo, se tá com medo, vai assim, porque se tu não for, tu não vai descobrir o potencial que tu E tem. vai sem vontade também. Às vezes você não tá com vontade. Bem-vindos a mais um podcast DNA Digital. Eu sou a Tati e hoje tenho mais 2 convidados aqui do nosso time milionário para trazer um tema muito especial. Mas antes de dizer o tema, eu quero que eles se apresentem, contem um pouquinho de talvez por que eles estão aqui hoje. Eu sou o Alan, do time da Rede Milionária. Trabalho com o Dino Guerrero e com a Tati. E a gente está aqui para comentar um pouco sobre como a gente lida com a vida e bater esse papo. Massa, eu sou o Dino Gueno, criador da metodologia Rede Milionária, autor do livro A Lógica que Vende, e um entusiasta da motivação. Eu acho que eu tô há quase 40 anos tentando descobrir o que é motivação e como me manter motivado e como motivar as pessoas. Então, primeiro já começa que a gente teve que se acalmar um pouco, porque ele estava aqui motivando demais o time para começar. Mas um dos objetivos de gravar esse podcast realmente foi porque faz um tempinho, às vezes eu recebo umas mensagens assim, tipo, queria ter a automotivação que tu tem, queria ter a motivação que tu tem, queria conseguir pensar positivo igual tu pensa. E aí eu fiquei parando, tipo, pra pensar, por que eu sou assim? Sabe, da onde isso vem? O que me motiva? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é: o que motiva vocês? Nas horas de dificuldade, assim, no que vocês pensam pra ficar pra cima, pra ir, pra agir, pra seguir a vida? No meu caso, são os meus sonhos. Eu acho que são sonhos, sonhos que se transformam em objetivos, são a melhor chave de motivação. É lembrar das coisas que eu quero fazer, do que eu quero conquistar, é colocar a cabeça naquele lugar que eu quero chegar, nas coisas que eu quero realizar, né? É sair desse momento onde eu tô agora, porque às vezes é um momento de estresse, às vezes é um momento de dor, de dúvida, é um momento de cansaço extremo. Eu acho que ter a habilidade de tirar a cabeça desse momento em que eu tô e colocar a cabeça lá, naquele lugar onde eu quero chegar, mesmo que seja por uns breves minutos, é uma fonte de motivação. Eu gosto disso, de você visualizar para onde você está caminhando, sentir que você está caminhando pro lado certo, por mais que às vezes esteja nublado, esteja com dificuldade. Mas também eu gosto de pensar assim, pô, o que eu já trabalhei até aqui, até agora, né? O que me trouxe até aqui, né? Às vezes esse momento é difícil, mas quanta coisa eu já não conquistei, o que eu já consegui alcançar e ser grato por essas coisas, né? Não olhar somente as dores, mas também as conquistas, né? Eu O acredito. que eu sinto que tem um pouquinho, às vezes, no meu caso, é a questão da responsabilidade com os outros. Esses dias, o Chico ainda pegou no meu pé e disse que, tipo, a Tati de mau humor é uma pessoa normal, né? E aí eu fico muito dessa de, tipo, eu tô cansada, mas eu tenho a responsabilidade com o time de estar motivada, de trazer um sorriso, de fazer uma frase, uma piada ali que leva pra cima, porque eu sinto que, às vezes, o nosso amor, ou o nosso humor, ele espalha. Então, se a gente vai trazendo aquele clima que tá meio cansado, tá meio pesado, aquilo vai descendo, né? Então, às vezes, eu venho, tipo, tá, e agora? Uhul, vamos lá. E eu lembro, um principal motivo também que eu convidei o Alan pra estar aqui, quando a gente foi pro evento, que a gente trabalhou num feriado, e eu acordei, assim, depois do almoço, eu, tipo, vamos lá, vamos lá. Aí eu, tá, pelo menos o Alan vai comigo. E a gente tem uma puta escada aqui pra subir. Cara, ele subiu a escada correndo. Aí ele chegou lá em cima, deu um pulo, tipo, eu sou o Rock Balboa! Aí eu, cara... Cantando a música do rock. E ele tava cantando ainda. Aí, tipo, não tinha aquilo, eu não consegui... Sabe quando te desarma? Uhum. E, tipo, tá bom, Alan, vamos indo, então. Segura aqui na minha mão e vamos junto. Então, também um pouco dos rituais que vocês têm, talvez, pra se motivar. Porque todo mundo tem dia ruim. Então, o que vocês fazem também quando isso acontece? Não só os sonhos, qual é o objetivo, qual é o futuro, mas o que dá de fazer, sabe? Pra mudar um pouco aquele dia. Tati, eu penso que a motivação, assim como a positividade, né, um olhar positivo para a vida, assim como, ou o otimismo, né, como você quiser chamar, assim como o cumprir as tarefas, o cumprir a agenda, ele é uma decisão diária, são decisões diárias, né? Eu não acredito em pessoas que são automotivadas todos os dias e que acordam automotivadas.
Eu não acredito em pessoas que são naturalmente otimistas, elas sempre serão otimistas. Eu não acredito em pessoas que naturalmente são super responsáveis. Eu acredito que as pessoas, elas tomam diariamente uma decisão pela manhã quando elas acordam, que é a decisão assim, ó, a despeito das dificuldades, a despeito da minha preguiça, porque todos nós temos preguiça, a despeito do meu cansaço, a despeito da minha falta de vontade de fazer o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer, porque eu tenho um dever ético com os compromissos que eu assumi. Eu tenho um dever ético com a minha equipe, eu tenho um dever ético com o meu cliente, eu tenho um dever ético com a minha família. Ou seja, não importa como eu tô hoje, o que importa é que eu tenho um dever ético para entregar. Acho que esse é um primeiro ponto. A decisão diária de ser ético mesmo com aquilo que me cabe. A segunda é a decisão, de fato, de olhar as coisas de uma forma positiva, né? O otimismo, ele é um olhar treinado para mim. Não é um negócio assim que você fala, eu me tornei otimista. Eu sou otimista. Não. Você treina o seu olhar para ser otimista. E o que é treinar o olhar para ser otimista? É a capacidade de você enxergar as coisas numa perspectiva. Exemplo, hoje tá nublado. Hoje o dia amanheceu feio aqui na cidade. Se eu achar que por hoje ter amanhecido feio, eu só terei dias feios, isso vai me entristecer. Mas se eu lembrar que hoje amanheceu feio, e que amanhã vai amanhecer feio, mas a previsão do tempo é amanhã de meio-dia abrir um sol maravilhoso, a gente ter um final de semana lindo aqui em Floripa, isso me alegra. Porque eu sei que é o momento. Isso é o olhar treinado, na minha opinião. Eu entender que esse momento que eu tô passando, ou esse dia que eu tô passando, ou essa manhã que eu tô passando, é um pedaço de uma vida inteira que é esplendorosa, que é maravilhosa e que vai estar cheia de momentos incrivelmente inesquecíveis e momentos trágicos, como a dor, como a perda, né? Com tudo aquilo que tem de ruim também na vida. Então eu acho que treinar o olhar é você, de fato, ter a capacidade de tomar decisão todo dia, que é a seguinte decisão: hoje vai ser um bom dia. Hoje vai ser um bom dia, e mesmo que eu esteja mal, e mesmo que aconteçam coisas negativas, hoje vai ser um bom dia, né? E eu acho que o Alan usou uma palavra que eu acho que ela é muito relevante nesse processo da motivação, que é a gratidão, que também é um negócio a ser treinado. Você não é uma pessoa grata por natureza, você treina a gratidão. E se você simplesmente lembrar que estar vivo é um milagre, né? Do momento do seu nascimento, a gente nasce uma coisa de nada. A gente nasce um monstrinho ali que não consegue fazer nada sozinho, que se alguém deixar a gente meia hora sozinho, a gente talvez não sobreviva. Então, se você pensar que a gente é um milagre do nascimento até os dias de hoje, que a gente já passou por pandemia, que a gente já passou por possibilidades de acidentes de trânsito, que a gente já passou por possibilidade de morrer de uma doença, de uma bactéria, sabe? Que a gente já passou por tanta coisa difícil na vida. E que a gente acorda com saúde, com energia, com disposição, com um corpo perfeito, né? O meu mais perfeito que o de vocês, claro. Mas com um corpo perfeito, brincadeira. Salve a lipoaspiração e a medicina estética. Cara, com um corpo perfeito pra fazer a coisa acontecer, isso por si só já devia te motivar. Uhum. Né? Isso por si só já devia ser um motivo pra, cara, vir da tua alma uma energia de mudar o mundo. E não deixar que algo que se torne pequeno, né? Te faça tanta diferença num dia, né? Estragar um dia. Por quê? Se 1 minuto do seu dia vai estragar Qual as é a 24 proporção horas, daquilo, né? Qual é a Que é uma proporção? decisão, concorda? Exato. Tipo assim, você falou uma coisa que eu não gostei. Tem gente que permite que uma frase, que um comportamento estrague o seu dia. Uhum. É uma escolha. Eu posso escolher ficar pé da vida com você, ou eu posso escolher não ficar pé da vida com você. Falar, cara, você é um ignorante. A próxima vez você fala diferente comigo. Ou, o que tá acontecendo? Cara, você é um cara tão bem-humorado, o que foi com você que hoje você tá azedo? O que tá acontecendo com a tua vida? São duas escolhas diferentes. Então, eu acho que, resumindo isso tudo que eu falei, eu acho que tem a ver com escolha. Escolha diária de ser feliz, escolha diária de ser grato pela vida, escolha diária de assumir as responsabilidades, entregar as responsabilidades. Eu tô me alongando, mas eu preciso falar uma coisa. Tem um ritual massa. Eu faço um ritual todos os dias de motivação que eu aprendi, e chama-se Blue Point, se eu não me engano. Caramba, Tony Robbins, me deu um branco aqui, que o Tony Robbins ensina. Então, o Tony Robbins, ele ensina um ritual diário de motivação e de otimismo. Ele funciona assim. Todos os dias, quando você acorda, antes de fazer qualquer coisa, eu faço isso na cama, deitado. Inclusive, às vezes eu pego no sono de novo fazendo isso. Então, nem sempre funciona. Mas eu tento fazer direitinho. Todos os dias, quando eu acordo,
eu penso, eu faço o seguinte exercício. Quais são as 3 coisas que aconteceram ontem pelas quais eu sou grato? Só que tem que ser coisas muito simples. E isso é treinar o olhar. Não é assim, eu sou grato pela vida. Tá bom, você falou um dia, no outro dia já não dá mais pra ser grato pela vida, desculpa. Tem que ser uma coisa que seja simples. Exemplo, amanhã eu vou agradecer por esse momento, porque foi agradável. Está sendo agradável. Então isso aqui é uma coisa simples que aconteceu no meu dia e que tornou meu dia mais especial. Amanhã eu vou agradecer por esse momento. Amanhã eu vou agradecer pelo fato de ter almoçado com 2 amigos meus hoje e que há dias eu não via. E que é uma alegria pra mim. Amanhã eu vou agradecer por uma música que eu ouvi no carro e que eu comecei a cantar igual um maluco, e que quem passava do lado não devia estar entendendo nada. Então são coisas simples. Todos os dias agradecer por 3 coisas que aconteceram no dia anterior. Isso é treinar o olhar. Depois, é você visualizar 2 ou 3 coisas importantes do seu dia acontecendo. Então, se hoje eu vou ter uma reunião importante, se hoje eu vou ter uma reunião com o meu time, se hoje eu vou ter uma conversa dura com alguém, e adultos têm conversas duras, se hoje eu vou dar uma palestra, se hoje eu vou gravar um podcast, eu visualizo aquilo acontecendo com sucesso. Eu dou para minha mente um modelo, porque a nossa mente ela persegue os modelos. Se eu dou um modelo ruim, do medo, da atenção, vai dar tudo errado, eu vou me desconcentrar, eu não vou saber o que falar. Se eu der esse modelo para minha mente, a minha mente vai buscar esse modelo. Agora, se eu der um modelo de sucesso, a minha mente vai perseguir esse modelo de sucesso. Então, primeiro, eu agradeço 3 coisas boas que aconteceram no dia anterior. Segundo, eu visualizo 2 ou 3 coisas importantes no dia acontecendo com sucesso. E terceiro, eu faço um agradecimento. Pode ser uma oração, pode ser uma meditação. Se eu for meditar, eu durmo, então não medito. Eu prefiro fazer uma oração. Eu sou devoto de São Francisco de Assis, que também é um santo que ensina autorresponsabilidade, né? Você vê na oração de São Francisco, ele não fala, Senhor me dá, Senhor fazei de mim, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Ou seja, eu tô pedindo isso. Eu tô pedindo para ser isso, não para receber. E eu acho que esse ritual me ajuda muito, sabe? Esse ritual, pra mim, ele é bem importante. Isso é o treinamento diário pro otimismo, né? Que ele não vem de uma hora para outra. Eu acredito que também você destrinchar em etapas, né? Eu tenho um desafio ou uma conquista muito grande é difícil, né? Então vamos conquistando pequenas conquistas. Eu acho que isso é algo que motiva. Quando você vê algo, uma escadaria muito grande, você tem que olhar degrau por degrau. Não adianta só estar lá com a cabeça lá em cima, né? Sim, sem dúvida. Vou até parecer simplista agora, mas eu escuto música. Eu moro do lado do trabalho, meu marido pega no meu pé, que eu acho que eu escuto uma música de casa até aqui. Mas botar naquela sintonia ali, fazer várias playlists para cada momento que a gente tem. Então, sempre que eu venho de casa pro trabalho, eu tô escutando uma música feliz, uma música agradável, que dá energia para começar aquilo dali. Então, já vir com uma decisão, claro, que o Gino falou, mas ter aquilo que vai te alegrando do que às vezes tu vir com a cabeça meio vazia, sabe? E ter esses 15 minutos de organização, de silêncio. Eu não tenho todo esse método assim, mas eu tenho 15 minutos de silêncio. Sempre acordo antes para ficar ali parada pensando. E a gratidão fazia ao contrário, fazia de noite. Eu fiz um aplicativo e realmente, depois de um tempo, tu percebe que tu tá agradecendo coisas simples, porque a complexa já acabou ali. Então, tipo, ontem eu comi batata frita. Cara, tu pode comer batata frita vários dias, mas tu começa a perceber como aquilo é importante, como aquilo pode ser feliz também. E aquilo pode te motivar, porque senão tu chega a um limbo de achar que nada é nada, sabe? Então, tu sempre precisa mais, e tu vai entrando num vazio, que tu já não fica muito feliz. Então, tu não consegue ter mais um padrão de busca por algo agradável. Tu não consegue espalhar isso, porque tu começa a ficar fechado, sabe? Não consegue mais espalhar algo bom. E acredito que também a gente consegue proporcionar um ambiente que seja mais animador, mais motivador. A motivação por si só, ela é intrínseca, né? Ela vem de dentro, mas quando você proporciona, é como nos hábitos, né? Você pode proporcionar um hábito ruim, facilitar as coisas ruins, mas você pode facilitar aquilo que você busca, que você alcança, que você está modelando, né? Então, acho que é importante proporcionar esse ambiente, igual a gente tenta fazer aqui na empresa também, proporcionar um ambiente mais alegre, mais descontraído, porque os desafios estão aí, é como a gente encara eles, né? A gente pode encarar com otimismo, só cada um cara fechada, né? E esse negócio de a gente fazer um ambiente mais feliz, mais alegre, meio que imprimir essa marca, é muito massa, porque você começa também, numa empresa, a excluir quem não se conecta com isso. É uma seleção. É uma seleção. Reclama muito e tal. Exato. Que você pega uma pessoa que reclama demais, uma pessoa que é muito mal-humorada, uma pessoa que é muito negativa, num ambiente assim,
ela vai olhar e vai falar, esse lugar não é para mim. E tá tudo certo, cada um tem direito de escolher e de se identificar com o ambiente. Ah, e o Alan falou uma coisa, Tati, que eu acho que é super relevante, que é o fato de que a motivação ela é intrínseca, né? A motivação ela é interna. A gente pode motivar as pessoas, mas na verdade, eu penso que não é exatamente não é que nós vamos motivar as pessoas. A gente consegue despertar a motivação que as pessoas têm dentro delas. Porque a motivação ela é interna. Né? O que é motivação? É um motivo para a ação. Literalmente isso, é um motivo para agir. É um motivo para eu mobilizar uma energia interna, é um motivo para eu mobilizar um esforço, é um motivo para eu mobilizar uma atividade, para eu fazer alguma coisa. Né? E isso já está dentro de nós. Né? Um exemplo, a pessoa fala assim, eu não consigo guardar dinheiro. Eu não consigo guardar dinheiro. Eu não tem jeito, eu não consigo guardar dinheiro. Eu não tenho essa capacidade, eu já tenho 30, 40 anos e não consigo guardar dinheiro. Aí você pergunta para a pessoa, se a vida dos seus pais dependesse de você fazer um caixa de 30 mil reais em 3 meses, você acha que você faria? Faria. Com certeza faria. Qualquer pessoa faria isso. Sim. Qualquer pessoa que ame minimamente os pais encontraria meios, recursos, encontraria formas, encontraria dentro de si uma energia para fazer isso acontecer, né? Então, se a vida dos pais, aqui a gente foi um extremo, obviamente, né? Um extremo bem pesado, mas é preciso ter o extremo Sim. pesado só para a gente refletir. Mas se a vida dos pais pode proporcionar isso, por que eu não posso tomar essa decisão e fazer isso acontecer? Sem precisar colocar meu pai e minha mãe na forca, né? Ou seja, já está dentro da gente. Já está dentro da gente. O que falta, às vezes, é um motivo para a ação. É um motivo que aí é externo, né? O motivo ele é externo, para me tocar e para me fazer ir em direção a essa ação. E eu penso que a gente, como líderes, né? A gente que tá responsável por pessoas, por equipes, a gente tem essa tarefa que é super nobre de ajudar as pessoas a encontrarem a sua motivação interna. Aí tem duas coisas, né? Tem uma motivação de grupo, que é o que a gente chama de propósito, que é o que a gente chama de missão da empresa, ou seja, por que a Rede Milionária existe, por exemplo? Cara, a gente está mudando o varejo no Brasil, né? A gente está capacitando varejistas, a gente está agindo num segmento de mercado que é responsável por 26% dos empregos de carteira assinada no Brasil. Mais de 9 milhões de pessoas têm carteira assinada por causa do comércio, ou seja, se a gente agir nessa cadeia, minimamente que seja, ajudar esses caras a terem mais competitividade, mais competência, mais gestão, crescerem, a gente está impactando no número de empregos, no número de pessoas enorme. Isso sem contar a indústria, enfim, toda a indústria que está ao redor do varejo. Isso é o motivo coletivo. Esse é o motivo para a ação coletivo. Então, existe uma motivação de grupo que a gente oferece. Olha, faz sentido para você? Você se conecta com esse desafio? Né? Se sim, vamos construir isso aqui junto. Isso seria uma motivação coletiva. E aí tem a motivação individual. Pô, eu sei, por exemplo, que o Alan, que tá na nossa equipe, é um cara que gosta de fazer esportes, ele gosta de se desafiar, ele gosta de andar de bike, ele gosta... Tem uma série de coisas que ele gosta. Ou seja, se eu sei que ele gosta disso, eu posso, em alguns momentos da nossa trajetória como colega de trabalho, como líder e liderado, estimular as coisas que ele gosta, estimular as coisas que fazem bem a ele, estimular as coisas que energizam ele. E aí, quando eu faço isso, eu ajudo ele a encontrar um pouco da motivação dele também. E aí, é o melhor dos dois mundos, né? Porque aí você tem um profissional motivado e você tem um time levantando um propósito, fazendo isso acontecer, né? Que vai juntando as coisas, né? E a gente vê como isso... Aí ele olha e fala, eu não gosto de bike. Quem falou pra você que eu gosto de bike? Não, ele gosta. Ele vem de bike todo dia. Mandei um vídeo ontem, antes de ontem, tomando chuva. Tá na chuva pra se molhar. E era um Pedalando. banho, meu Deus. Era um banho. Mas, puxando essa parte de time e pessoas motivadas, como isso, um puxa o outro, né? Então, como às vezes as pessoas motivadas também, ou seja, num grupo, a gente vai buscar esse tipo de pessoa para que ela leve as coisas para cima. Esses dias a gente estava falando sobre não colocar as pessoas sobre a nossa régua, mas como às vezes é preciso ter algum pessimista. Só que
poucos. Uhum. Porque também as pessoas otimistas vão jogar as coisas pra cima. As pessoas motivadas vão querer fazer. Uhum. Do que, se tiver muito pessimista na coisa, né? Pessoas desmotivadas também, elas vão ficar só no problema. E às vezes o motivado, ele vê, tipo, qual é o problema? Ah, o problema é esse aqui? Tá, então vamos fazer isso, 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 vamos dividir. Então, principalmente quando a gente tem esse tipo de situação, eu acho que as pessoas motivadas, elas saem na frente porque elas ficam como líderes do grupo, né? Uhum. A pessoa que vai tomar a frente vai ter alguma atitude positiva para que aquilo seja resolvido. Então, traz nisso de a motivação dela, mas também a motivação do time, que não pode ficar parado e não fazer nada, né? Não, sem dúvida. O líder, por essência, é um otimista radical, né? É do líder isso. É do líder. Por quê? Porque, vamos lá, quem lidera vai correr mais riscos. Quem lidera vai segurar o rojão se tudo é errado. Quem lidera vai se responsabilizar pelo grupo. E vai dizer, deu merda, mas a gente tá junto, deixa que eu tô aqui com vocês. Né? O líder, por essência, ele é um otimista radical. Porque senão ele nem seria líder. Né? É por isso que 1% das pessoas lideram e 99% é liderado. Né? Por um motivo simples. A maioria das pessoas não quer correr esse risco de tomar a frente, não quer correr esse risco de segurar o rojão, não quer correr esse risco de se responsabilizar pelas outras pessoas. O líder é da essência dele, não só o otimismo, mas tirar das pessoas o que elas têm de melhor. E isso tem tudo a ver com motivação. Né? Então, assim, em última instância, o que é um líder? O líder é aquele que tem uma visão, né? Tem uma visão de futuro, tem uma visão de um caminho, tem uma visão de um projeto, de uma empresa, e ele volta da visão dele, ou seja, ele enxerga lá no futuro, volta, e ele convence pessoas a materializar aquela visão. Ou seja, nós tivemos uma visão, Rede Milionária, uma visão. A gente teve que sair convencendo um bando de doido, são vocês, de que dava para fazer isso aqui. E aí vocês olham e falam, eu acho que não dá. Eu até vou com a sua cara, mas eu acho que não dá. Esse negócio que vocês estão querendo não existe, não funciona, nunca ninguém fez. E aí, o que o líder tem que fazer? Tem que convencer, tem que mostrar que é possível. Né? Então, em essência, o líder vai vender uma visão. Em essência, o líder vai ter que dizer, dá para fazer melhor. Você fez bem feito, mas eu acredito que você consegue fazer melhor. Você já fez essas 10 coisas, eu acredito que você consegue fazer 20. E aí, pouco a pouco, o líder vai tirando de você coisas que você nunca imaginou que você teria. Por isso que a motivação é tão importante nesse processo. Porque se eu tenho uma obrigação de tirar de você aquilo que nem você acredita que você é capaz, porque essa é a função de um líder, eu vou precisar te motivar para isso. Eu vou precisar ter muito gatilho de motivação, convencimento, para eu conseguir fazer você acreditar. Porque olha que interessante. As pessoas não duvidam, normalmente as pessoas não duvidam do líder. Uhum. Elas duvidam de quem? Delas mesmas. Delas mesmas. Ela não duvida que é possível, de forma geral. Mas ela olha para ela mesma e fala, eu não dou conta de fazer isso. Eu acho que eu não dou conta. E aí que entra o líder, pega no braço e fala, você dá sim. E eu tô aqui acredito em contigo. você. Eu tô aqui contigo. E a gente vai fazer junto. E se der ruim, eu vou estar do seu lado. Essa é a função do líder. Em essência é isso. Ele vai tirar da tua alma uma coisa que você acha que você não tem, mas você tem. Então, em essência, é fazer você acreditar mais em você mesmo. E o que é a motivação, se não isso? Né? Fazer você acreditar mais em você. Que é isso, hein? Pega pesado. Mas eu acho que é isso. O Dino falou algo bem interessante, né? Os desafios Bom! que a gente... Pô, eu tô aqui dando minha alma. Que a gente se propõe, né? E que ele propõe também. E um questionamento que o Dino coloca, que eu acho legal, é o que você sugere? Essa é uma coisa que ele sempre traz, assim, vamos trazer a responsabilidade, e o que você sugere aí? Você acha que isso não tá legal, né? Que a gente falando de motivação, um pouco de pessimismo, mas como é que a gente melhora isso? Então, trazer esse senso pro grupo, né? E um desafio que eu vi, assim, na prática, que eu pensava até que talvez não ia dar conta, foi o nosso evento, né? O nosso evento Rede Milionária. Tudo novo, né? Não tinha experiência com o evento. Evento presencial é bem mais difícil que o... Então, né? São tantas variáveis, né? Tanta gente para coordenar tudo. E a gente até teve ajuda aqui, teve empresa, tudo. Mas a gente tinha que ter a nossa responsabilidade, né? E no final das contas era bem isso que o Dino falou. Cara, a gente vai dar conta e é isso. Vamos pra cima. E outras vezes também, isso tem a ver com delegar, né? A gente meio que entrando no viés do delegar.
que não é exatamente o motivar, mas eu acho que eles andam, né? Uhum. O delegar e o motivar são irmãos. A gente primeiro delega para depois confiar, né? Eu não confiava que vocês sabiam tudo sobre evento. Mas eu também não confiava que eu sabia tudo sobre evento. Logo, o que eu imagino? Vamos fazer junto. O máximo que vai acontecer é a gente cometer alguns erros no meio de vários acertos. E se a gente cometer alguns erros, o que vai acontecer? A gente corrige rápido. Então, se a gente cometeu, a gente corrige rápido. Morrer, ninguém vai morrer, né? Tipo, não é uma cirurgia. Eu não tô convidando ninguém para abrir uma cabeça e operar o cérebro. Eu tô convidando para fazer um evento. Então, ninguém tá correndo risco ali. Se der um erro, a gente corrige. A gente pede desculpa para as pessoas, pra gente mesmo, e resolve e tal. E aí olha que legal. Aí você vai, tá? Tem um outro errinho, beleza, resolve. Aí no final você fala, caramba, olha que massa, a gente fez e foi lindo e deu tudo certo, né? E isso eu acho que cria uma autoconfiança interna absurda. Porque cada coisinha que a gente faz que a gente não acredita que dá certo e faz acontecer, vai criando uma força interior maior. E aí se conecta com o que o Alan falou no começo, Tati, que é assim, ó, a motivação é eu olhar pra trás e ver o que eu já fiz. Uhum. Não, e abraçar um pouco as oportunidades que a gente tem, né? Porque às vezes eu acho que esse medo de não ter a confiança, de não ter alguém que segura na mão, às vezes a gente não vai ter ninguém. Então, vai com medo mesmo, sabe? Tipo, se tá com medo, vai assim, porque se tu não for, tu não vai descobrir o potencial que tu tem. E vai sem vontade também. Às vezes você não tá com vontade. Não, às vezes não tem, tu tem responsabilidade pra disciplina, fazer. Às vezes tu quer ficar em casa dormindo, mas tu tem aquela responsabilidade, aquela disciplina e talvez não vai ter motivação também. Mas vai, porque no meio do caminho tu vai perceber o potencial. Sabe, tu vai perceber que tu conseguiu, qual foi o erro, qual é o teu ponto fraco, o que tu consegue e o que não consegue. E aí tu vai muito se descobrindo. Às vezes eu vejo isso, que as pessoas vão criando a barreira, elas nem sabem o potencial que tem porque ficaram com medo de errar. Sabe? Tipo, o que tu podia ter construído da vida se tu fosse com medo? Faz hoje mesmo, sabe? E eu acho que disciplina também te ajuda nesse sentido, né? O Jocko Williams fala, disciplina é igual liberdade. Porque quando você tem disciplina, você para de ficar refém das suas vontades momentâneas, né? Hoje eu não quero levantar cedo, mas espera aí. Aí eu já não tô sendo livre de mim mesmo. Eu já optei pela vontade momentânea. Boa. Se eu tenho um plano para seguir, vou por ali, vou botar minha disciplina. Visualiza já o que eu quero alcançar, né? Onde eu quero chegar. E para mim, a motivação também, eu acho que é muito ligada a estar bem o corpo, com a cabeça, com a alimentação, com tudo. Então, assim, eu sinto que faz diferença conforme o alimento que eu como, conforme a noite que eu dormi, conforme quanto tempo eu já estou, às vezes, sem fazer uma atividade física, por mais que seja só caminhar ou vir de bike pro trabalho. Para mim, eu sinto que faz muita diferença nesse sentido, assim, de estar disposto, né? Essa coisa do corpo, ela é importante, porque eu sinto muito isso, que se eu não tenho essa minha rotina de levantar, fazer um exercício físico, às vezes 1 hora, às vezes 2 horas, tomar um bom café e tal, eu não vou estar com a energia mobilizada nem a motivação para aquele dia, né? Isso faz parte do ritual. E aí cada um tem que encontrar o seu gatilho. Alguns é o exercício, eu acho que a maioria, né? Mesmo quem não faz, o dia que fizer vai E também entender. não é assim, tipo, exercício, eu tenho que ir pra academia. Às vezes o exercício é outro, é caminhar, é fazer yoga. Você vir a pé pro trabalho já é o suficiente. Eu acho que muito desse caminho... Não quando você mora em Cuiabá. É a gente encontrar qual é a nossa resposta, sabe? Não, às vezes, tá aqui assistindo podcast e encontrar a fórmula secreta para o meu sucesso e motivação. Eu escuto música, talvez você vai escutar, não vai dar em nada, entendeu? Vai encontrar a tua vibe no meio desse caminho, mas com certeza tu não vai conseguir separar o teu corpo da tua mente. Aí, sabe uma música que eu ouvo e que me deixa muito feliz? Sério, eu ouço antes de dar palestra. Coloca aí depois na edição, Don't Stop Believing. Mas coloca do Glee, que é bem Don't Stop... Não é essa, Don't Stop. Não. Don't stop. Don't Stop... Para de me atrapalhar, velho. Don't Stop Believing. Exatamente. Coloca aí na edição. Coloca aí. Boa, maravilhosa. Cara, é impossível não ficar feliz ouvindo essa música. Pra mim também música funciona. Agora, sabe outra coisa que eu acho que é super importante? É a gente cultivar sonhos, mas não um sonho abstrato. Tipo, sonho em ser feliz.
né? O que é ser feliz? Eu sonho em ter sucesso. Não, olha só. Eu sonho em conhecer, por exemplo, né? A gente tá aqui olhando pro quadro do Coliseu. Um dos meus sonhos é ter a cidadania italiana e morar um tempo na Itália falando italiano, passeando de Vespa na Toscana. Esse é um sonho. Outro sonho, eu sonho em andar de bike lá na Provence, na França, onde tem aqueles campos de lavanda e conhecer vários castelos. Cara, é um sonho que eu alimento. E que faz parte do roteiro da minha vida. Ou seja, só que para isso eu preciso ter grana, eu preciso ter uma empresa estruturada para eu poder viajar um tempo e as coisas rodarem, ter equipe funcionando bem. Eu preciso falar um inglês absolutamente fluente para não ficar igual um bobó por aí, sem me comunicar. Eu quero falar italiano. Ou seja, essas coisas vão montando um quebra-cabeça que me motivam a trabalhar, inclusive nos dias mais difíceis, que me motivam a prosseguir mesmo nos momentos mais duros da vida, né? E eu acho que sonhos e objetivos pessoais, objetivos que estão escritos, objetivos que fazem parte de um plano, a gente precisa ter isso. A gente precisa tirar os sonhos do abstrato e dar nome para eles, dar forma, escrever. Escrever é muito difícil, porque quando você tira uma ideia da cabeça e coloca no papel, é muito difícil. A maioria das pessoas não consegue fazer isso, porque materializar uma ideia abstrata é muito difícil. Mas quando você tem que pegar uma vontade, um sentimento, um desejo e dar uma forma por meio de uma letra, numa palavra, numa frase, você está materializando aquele sonho, você está fazendo um contrato com você mesmo. Não, e é como se fosse um ciclo da motivação, né? O sonho, a ação e depois As etapas, né? o sucesso ali lá. que A realização e o realização. próximo. E que vai indo, sabe? Tô mais perto desse sonho. Vem mais um aqui, sonhei, agi, ok, realizei. Isso E aí. vai indo. O que vem depois, né? Uma outra dica aqui, né? A gente falou Não, a gente tá falando de várias coisas, assim, que são práticas, né? A gente tá falando de várias coisas práticas. Mas uma coisa prática também é colocar sonhos ou objetivos intermediários, que são mais factíveis. Por exemplo, eu falei de morar na Itália. Tá lá na frente. É uma coisa para talvez anos. Pode ser que seja menos, mas é uma coisa para anos, beleza? Tá, mas tem alguma coisa que eu posso realizar em 3 meses. Então, imagina um objetivo de curto prazo. Sei lá, uma viagem mais curta, talvez. Conhecer aqui no estado um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Ficar hospedado numa vinícola, se não a vinícola lá da França, ficar hospedado numa vinícola de Santa Catarina. Daqui. É muito mais barato. Eu tô a 2 horas da vinícola. E isso pode ser um objetivo de curto prazo. E aí, se eu tenho um namorado, uma namorada, um marido, esposa, eu posso fazer esse plano de casal, por exemplo, né? Ou não tenho, vou fazer com um amigo, né? Um amigo ou uma amiga. Ó, eu tenho um plano, um sonho, um pequeno sonho, um pedaço de sonho que vai me alimentar. Vai te dando gostinho pra Bingo. seguir Exato. ali, Gostinho né? da vitória. Não te limita, né? Só a tal conquista, né? Mas justamente isso. Você, achei aqui na internet, acho que dá mês que vem, vamos fazer, Exato. né? São coisas tão... E aí você vai lá e vive esse Significativo. pedaço de sonho e você se apropria dele, você... Oh, legal, essa é a sensação, beleza, agora eu vou para outra etapa, agora eu vou para mais um nível, até você chegar naquele super sonho. E aí quando você chega naquele super sonho, você cria um problema para você, porque você tem que sonhar um sonho maior agora, né? Nossa, realmente. Mas isso traz um pouco das coisas. O livro A Única Coisa, ele traz essas etapas. Tenha uma meta, tenha uma única coisa, mas tu não vai chegar lá hoje. Então, tu vai dividir eles em etapas que tu vai se realizando, vai ter pequenas vitórias no teu caminho que vai te levar lá. Então, também tem isso, né? Quero morar na Itália, mas não vai aprender italiano em um mês. Tu vai aprendendo aos Em pouquinhos. 8. 8 meses. Então, pelo menos aqui dentro da empresa, a gente já tem a realização do sonho garantido. Exato. Então, eu vou fazer a primeira aula, eu vou falar a primeira frase, eu vou comprar a primeira passagem, eu vou fazer tais coisas que vão me aproximando daquelas etapas, seja de motivação, seja de realização. Mas eu vou chegar lá. Porque também não dá de fazer um puta sonho. O próprio Quebrar a falar cara. italiano já é um sonho, é uma conquista, né? Quando você alcança. É as etapas, né? São etapas. E tem mais uma dica. É do livro Roube como um Artista. Aham. Vocês conhecem bem, do Austin, eu nunca lembro sobre o nome dele, Austin Kepler, Austin alguma coisa. Esse livro, ele dá uma dica bem legal, que é o seguinte, você criar uma pasta só com elogios das pessoas, dos clientes, por exemplo. Então, a gente tem aqui na Rede Milionária, por exemplo, muitas conquistas dos nossos alunos, muitos recordes de vendas, muitos resultados históricos, muitos elogios.
a gente tem lá um grupo que é o grupo Gratidão. Gratidão. Então estão lá prints, né? Mas você que está assistindo ou ouvindo, você pode fazer aí uma pasta de e-mails mesmo. Você recebe elogios dos clientes, faz uma pasta. Você faz uma pasta no celular com prints de telas de elogios dos seus clientes. Toda vez que você está triste, chateado, né? Você está num dia ferrado, vai lá e abre essa pasta. Vai se alimentar daqueles elogios, né? Mas você não pode ficar olhando muito, senão você fica convencido. Então é como se Só fosse quando estiver triste. se tiver uma emergência, quebra o vidro, né? Emergência, quebra o vidro. Nessa mesma ideia, vai lá e quebra o vidro, olha os elogios, relembra que isso tem a ver com propósito, com missão. Isso tem a ver com a gente relembrar o bem que a gente faz para as pessoas, né? O impacto positivo que a gente faz. E todo mundo tem impacto positivo, todo mundo, sem exceção, tá gerando impacto positivo no mundo. E isso também é um gatilho de motivação, sabe? Uhum. Do tipo, cara, se você tá ajudando uma pessoa, né? Lembra da lista de Schindler, né? Se você salva uma vida, você salva o mundo. Se você tá fazendo bem a uma pessoa, cara, você tá mudando o mundo, né? E eu acho que isso também é um gatilho de motivação. Eu acho que relembrar e ter clareza de como a gente ajuda as pessoas é maravilhoso. Não, e um dos objetivos, claro, do podcast é ajudar as pessoas, né, na carreira e na vida. E uma das referências que eu tenho, o Dino também gosta muito dele, que é o Simon Sinek. E ele tem um livro, né? Ele fez o Círculo Dourado, Comece pelo Porquê. Então, eu acho que a gente pode aplicar isso também no dia a dia, sabe? Qual é o meu porquê? Uhum, Por que que eu faço isso? uhum, Então, ele tem outro livro também que fala sobre propósito. E por que que eu faço o que eu faço, né? uhum, Como eu faço. Então, ter esse tipo de reflexão também interno que vai te fazer uma lembrança. A gente fala, às vezes, de visualização. Eu sei que tem gente que faz, tipo, uma nota de R$ 1 milhão, uhum, essas coisas assim. Pode fazer aquele quadro de visualização do ano, da vida. Mas ter isso claro. Por que que eu faço o que eu faço? O que que uhum. me motiva, sabe? O que que faz com que eu saia da cama, vá para o trabalho ou vá para academia? Porque realmente essas conexões me motivam, ou ter dinheiro me motiva. Mas tenha isso claro, porque senão não há dica no mundo, estratégia que a gente possa fazer que vai Uhum. preencher o teu vazio, sabe? Não, e aí, Tati, encontrar a sua motivação, né? As redes sociais, elas são uma coisa muito boa porque elas nos conectam a milhares de pessoas, nos aproximam, nos divertem, nos ensinam, mas também elas podem ser muito tóxicas à medida que a gente começa a confundir a motivação dos outros com a minha, né? À medida que eu começo a comparar muito minha vida com a dos outros e tal, e é uma armadilha. Eu caio nisso o tempo todo, é um exercício não cair nessa armadilha. Né, de olhar, sei lá, olha para um corpo e você fala: "Poxa, eu queria ter esse corpo". Não, tem que olhar para o meu corpo há 10 anos atrás, né, e não para o corpo dos outros, porque ali tem um outro processo, ali tem um outro E organismo. tem o que não tá lá, né? Uhum. Tipo Exato, assim, eu vou pra academia. Eu exato. posso, mas, gente, sinceramente, muito disso eu consigo dormir e ficar na cama por 8 horas. Porque eu fraturei a coluna e eu não conseguia. Uhum, Então, tipo, eu fiquei sem andar. uhum, Aquelas coisas todas que tinha que cuidar muito. E, tipo, ir pra academia e não sentir dor é a vitória. É o que não tá no claro, Instagram, claro. sabe? Não é só a barriga e É a Não, tua fitness. claro. história, né? Não, e aí, às vezes, a motivação daquela pessoa é outra, não tem nada a ver com a tua motivação, né? O objetivo daquela pessoa é outro, não é o teu objetivo, a rotina é outra. Eu usei o corpo, mas poderia ser o carro, poderia ser Sim. a casa, a profissão, o que for, né? Lembrando que ali tem um pedaço que a pessoa quer mostrar, né? A gente coloca ali um pedaço editado, tratado, né? Com a luz bem cuidada. É isso que tá ali. Então, cuidar para que às vezes a gente perde a conexão com a nossa motivação. Eu estava realizando um sonho esse ano. Eu estava em Nova York, na Broadway. Eu adoro musicais. Eu adoro musicais. E eu fui assistir Moulin Rouge, que era o mais premiado. O tempo, a rotina dá para assistir dois. Falei, bom, eu vou nos mais premiados. Primeiro que eu não tenho opinião própria. Não, brincadeira. Porque é um bom sinal, né? Que o negócio é bom. Aí, eu tava lá e eu tinha esquecido o quanto eu amava ver musicais. Eu tinha esquecido o quanto ver musicais é uma coisa que alegra o meu coração, porque une coisas que eu amo. Une teatro, une música, une talento, une. Cara, é maravilhoso. E o negócio é lindo. E acabou, eu tava chorando igual uma criança, ninguém entendia nada ao redor de mim. É, E eu lembrei, eu falei, cara, eu preciso ver mais musicais. Porque ver musicais é uma coisa que me motiva, me energiza. E naquele momento, no musical Moulin Rouge, lá em Nova York, eu comecei a fazer uma lista mental de coisas que me energizam.
E eu saí de lá muito decidido a trabalhar mais e com mais estratégia, com mais vigor, para ter mais das coisas que me energizam. Então, por exemplo, eu não vou poder estar com tanta frequência na Broadway, né? Mas eu posso ir para São Paulo, é mais simples, é mais rápido, Sim. é mais barato, é mais possível. Falei, cara, eu quero estar, pelo menos a cada 2 meses eu vou para São Paulo ver musicais. Nem que eu vá sozinho, se eu não tiver acompanhada, nem que eu vá Pode sozinho. convidar a gente. Eu convido? Então, bora. Eu falei, eu vou pra São Paulo ver musicais. O que mais que me motiva? Pô, eu adoro ver pôr do sol. Então eu quero viajar pra ver os pôres do sol. É pôr do sol ou espores dos sóis? Ou Espores. espores dos sóis? Poses... Enfim, brincadeira, só tem um sol. Então não pode ser... Como é que é, Rafael? Vai lá, dá um O Google aí, crepúsculo. vamos saber. Minuto do Google. Eu quero saber se é pôres do sol. Pôres do sol. É porque só tem um sol, então não pode ser pôres dos sóis, entendeu? Tá bom. Eu quero ver mais pôres do sol em lugares diferentes do mundo. Eu adoro comidas diferentes, então eu quero viajar. Sabe essa coisa de a gente tem que entender o que me motiva, o que me faz ficar assim, caramba, como a vida é maravilhosa, né? Por quê? Porque isso equilibra a parte difícil da vida. Isso equilibra a dor, a doença, a perda, as separações, as pessoas que nos decepcionam, né? E que isso vai acontecer o tempo todo, né? Isso vai acontecer com muito mais frequência do que a própria alegria. Então, eu acho que a gente tem que jogar a alegria pra cima para que no equilíbrio você fique bem. Dá um significado maior pra isso, né? Pra essas conquistas. Não, mas isso só é possível também. A gente só vai encontrar as motivações, as felicidades, se a gente se permitir viver aqueles momentos, sabe? Sim. Querendo ou não, tu vai ter que ver o nascer do sol, o pôr do sol, o meio-dia nublado ali. Porque tem gente que gosta de dia que chove. Sim. Eu não gosto. É Então. aquele tipo de gente que toma café sem açúcar. O Rafael tá lá. Aquela Não, gente café que sem toma açúcar. café sem açúcar. Ai, por favor, né? É gente amarga. Não, a pessoa é tão doce que ela não precisa do açúcar. É boring. Ah, Ai, Deus do céu. Mas ele descobriu, então, que ele quer açúcar porque ele não é doce o suficiente. Quero adoçante. Eu Já quero tem mais de comer 10 e não anos, engordar. Gino. Tá bom. Tem mais de 10 anos. Mas Aí essa uma vez eu vi busca... um negócio assim, ó, que só se usa boné em 2 ocasiões. Ou se você tem 14 anos, ou se você pensa que tem 14 anos. Boa, né? Lembra essa história dos 10 anos. Vamos aplicar isso ao café? O café. Então, mas tu precisa ter essa busca de quem tu é, do que tu gosta, do que te deixa feliz ou não. Tem gente que realmente vai ficar feliz com o dia chovendo. Tem dia que vai gostar do sol. Tem gente que vai gostar de academia, tem gente que vai correr, tem gente que não gosta de nada, tem gente que gosta do computador, mas faz aquilo e vê se é pra ti ou não é. E muitas das vezes, realmente, como tu falou do digital ali, das redes sociais, a gente busca se encaixar tanto naquilo que quando a gente chega lá ou talvez se encontra, a gente tá infeliz. né? Porque nem era aquilo, né? Nem Tu, sabe? Então tu correu atrás de uma coisa que não era nada, sabe? E no fim acabou infeliz também, não se motivou pra porcaria nenhuma. Então... É porque não tava ouvindo o nosso podcast, não tava assistindo. Então faça o favor, continue escutando o podcast. E compartilha agora com amigos. Ó, pega aqui, ó, tá aqui embaixo, compartilhar, com todo mundo que você acredita que você poderia deixar o dia da pessoa mais feliz, deixar a pessoa mais motivada, dá esse presente pra pessoa e compartilha aqui o podcast agora. Porque com certeza com o Gino Gueno aprendendo o plural de pôr do sol, ela vai ficar bem Maravilhoso! Eu quero vários pôres dos sóis no final, subindo assim com lettering, tá? Nossa, tem sóis. exigências, né? Tem exigências. Mas deve ter pôres dos sóis, porque senão o Nando Reis não teria composto Quando o segundo sol chegar. Mas foi a Cassela, não foi? É isso que eu falei, a Cassiela não teria composto o segundo sol. Olha, eu cheguei à conclusão que fazer podcasts com o Gino Gueno me motiva muito. Sim. O Alan também, então, de todo jeito, sempre vai. Quando eu estiver triste, eu chamo vocês de volta pra gente continuar. Eu acho que era, assim, toda parte prática que alguém pode colocar ali na vida, pode buscar, pode fazer, pode meditar, pode... Qualquer coisa, eu acho que esse podcast vai servir de muito pra ajudar as pessoas. Seja quem tem líder, quem não tem. Toma o teu rumo, faz sozinho, né? Segue. E se vocês têm uma mensagem final, assim, além da música do Takashi. Nossa, eu lembrei uma mensagem final. Igual o ET Bilu, busque conhecimento. Não, brincadeira. Lembra do ET Bilu? Não, ela não sabe. Rafa, coloca aí na edição o ET Bilu. Meu Deus, esse podcast vai ficar... Vai ter vários insights. Tem que aprender a pedir coisa. Depois deixa o editor doido. Eles odeiam, mas fica legal o podcast. Brincadeira. Eu acho que uma mensagem final... eu acho que, acima de tudo, lembrar
diariamente o milagre que é estar vivo, entende? Às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente esquece, quando você quebra a perna, ou quando você fratura a coluna, você lembra o como é bom caminhar sem dor na coluna. Né? Uhum. Quando você quebra um braço, você lembra o como é legal pegar uma coisa, pentear um cabelo, não no meu caso, mas vocês pentear o cabelo, sabe? Escovar o dente sem que alguém precise te ajudar. Sim. Né? Ir no banheiro sem que alguém precise te ajudar a limpar a bunda, sabe? Cara, a gente precisa todo dia lembrar do milagre que é tá bem, tá são, tá funcional. Eu acho que isso é um puta gatilho de motivação. Porque às vezes a gente fica esperando também a coisa do sonho, da coisa grande, mas, cara, a gente é perfeito, tem um corpo funcional, tem uma energia vital. Isso já deveria por si só ser um motivo de Uhum. motivação. Então, toma vergonha na cara e quando você acorda de manhã, agradece por você estar vivo, por você estar respirando, por você ter casa, segurança. Milhões de pessoas não têm o que comer nesse país. Ao redor do mundo, milhões de pessoas vivem numa situação vulnerável de violência doméstica, de violência de todos os tipos. E você tá aí com segurança, com comida na mesa, com família. Agradece por isso. Eu diria que busque se desafiar. O Dino falou algo interessante, né? O Alan gosta de um cara que se desafia, né? E até... não, da bike, de exercícios. Falei sim. Falou, tá gravado, pode tá voltar. Gravado. Mas então, até uma vez o Nunes ali me viu, tava de carro, ele viu eu competindo com uma mulher, eu tava pedalando, e ela tava numa bike elétrica, né? E ela me passou. Só que eu acabei passando ela de novo. Daí, derrubou ela. quando eu passei ela de novo, eu pensei, pô, agora ela não pode me passar novamente, né? E aí foi uma competição até o trabalho. Mas são A coisas mulher não assim... tava competindo com ele, só por isso ele Na verdade, ganhou. o caso era a competição, era eu comigo mesmo, quase. Mas eu acho que é isso, se desafiar, assim, são coisas que trazem motivação, trazem esse senso de que, eu tô melhor, tô melhorando, né? E nessa régua aí de se desafiar mais. Massa. Não, e eu acho que também não espere que os outros façam isso por você. Vai, vive e descobre. Se tu tá esperando que alguém te diga, você é maravilhoso, você é maravilhoso. Então sai daí e faz alguma coisa agora. Sabe? Tipo, não fica esperando isso. Vai lá. A validação dos outros, né? Buscar... sabe? E eu já disse, é maravilhoso, então segue, tá? Mas não fica esperando, sabe? Faz de uma vez, porque eu acho que o processo, o caminho vai te trazer muito mais do que só o fim dele, né? E aí, mais um sonho grande. Fechou? Esse sonho de creme, de doce de leite. Ai, agora me deu fome. Meu Deus do céu. Já que deu fome, a gente também não vai ter sonho, só café sem açúcar e sem adoçante. Muito obrigada aos dois, Obrigado a todas a as você. músicas e plurais que a gente aprendeu hoje. E até Eu o vou próximo tomar um tacacá, podcast. curtir, cantar, ficar de boa. Agora bate cabelo. Tchau, tchau. Ai, muito bom, adorei.